Olá, repensadores! Saudações cristãs a todos vocês, muito bem-vindos ao canal Repensando Meu Cristianismo. Que alegria ter vocês aqui no canal, como sempre. E eu sempre digo, o canal existe em função de vocês. É um espaço de serviço cristão, é um espaço para nós podermos aqui compartilhar conteúdo bíblico-teológico e outras reflexões, relativas também a outras áreas de conhecimento. E é também um espaço para receber pessoas especiais. E não é diferente hoje. Tenho a alegria de ter aqui comigo meu amigo professor Marcos, ele que fala lá do Alagoas, e nós estamos juntos Poção, aqui hoje para isso, estamos Poção, isso aí, Marcos, obrigado. Poção Pernambuco. Poção é um município, não é isso, Marcos? Poção Pernambuco. Ah, desculpa, Pernambuco, é município, certo? É, Ah, perfeito, desculpa então. Ô Marcos, muito bem-vindo, uma alegria ter você aqui com a gente. Nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre apologética cristã, possibilidades e desafios. E eu já vou aqui chamar o Marcos, eu vou apenas fazer uma apresentação introdutória, depois vou pedir que ele também faça suas considerações iniciais, e na sequência eu quero aqui, eu disse bate-papo, eu disse diálogo, mas na verdade a minha postura hoje aqui é mais mesmo de escuta atenta, né? Quero ouvir o professor Marcos, que vem fazendo também um trabalho maravilhoso, ele que se define aí como cristão, desde a infância, desde criança, também como autodidata, professor por vocação, formação e também profissão. Ele é graduado em letras, com habilitação em português e inglês, estudou linguística, gramática de língua portuguesa e inglesa, latim e sânscrito. Ele é pós-graduado especialista em ensino de idiomas, ensino superior, sociologia, literatura comparada. É pós-graduado em teologia, com ênfase neotestamentária em grego, e é pós-graduando em neuropsicologia, e se define também como um amante da língua grega do Novo Testamento. É escritor, esposo, casado com a Diana, é também professor de história e pai da Júlia e Sofia. Se define também como amigo, filho, irmão sistemático. Essa é nova para mim, Marcos. Irmão sistemático, servo de Cristo e embaixador de Deus. E o professor Marcos também é professor concursado, atuando aí justamente lecionando também. Me corrija aí, Marcos, se eu estiver equivocado, no ensino da língua inglesa também, né? sim. Perfeito. Professor Marcos, muito bem-vindo ao Repensando Meu Cristianismo. Por favor, suas considerações iniciais, querido. Bem, eu gostaria de gratificar a Deus, né, por estar aqui, por compartilhar um pouco do nosso conhecimento bíblico, ao professor Rony, que é uma figura ilustre, né, um grande servo de Deus, nas mãos do Altíssimo. Quero gratificar ele por ter me dado esse imenso prazer de estar aqui no canal dele, para falarmos junto de uma temática tão importante e que infelizmente é negligenciada por algumas pessoas. Queria também dizer que o maior título da nossa vida, independentemente de formações, é ser cristão. Eu possa ter mestrado, doutorado, eu posso ser pastor, presbítero, missionário, o que for, mas se eu não for um cristão autêntico, genuíno, de nada valerá meu título, minha função acadêmica ou minha carteirinha, não importa. Então, eu me defino como primariamente cristão, autodidata, e tem algumas formações, como o nosso professor aí falou, botou até muita coisa que foi em um outro canal que a gente especificou. Só fazendo uma correção, quem é professora de história é minha esposa, ela é formada, graduada em Ah, história. Só esse detalhe aí. perfeito. Obrigado. Obrigado, professor Marcos. Poxa, reitero o agradecimento por você nos atender, estar com a gente aqui. Professor Marcos, fala um pouquinho do seu canal também, né? Você tem o canal no YouTube Vamos Ver e vem fazendo um trabalho Bem, maravilhoso aí, né? obrigado. O canal do Vamos Ver, eu passei um ano, na verdade eu passei 10 anos sem fazer canal no YouTube, porque o meu primeiro canal no YouTube eu tenho há 15 anos atrás, que era de montagens, tinha milhares de inscritos, muitos views, eu não entendi muito bem o que era monetização, e então o meu primeiro canal foi
voltado a montagens. Aí eu deletei e fiquei offline do YouTube. Depois eu percebi a burrice que eu fiz na época, hoje em dia, no caso, né? Aí passou uns 10 anos que eu queria fazer um canal, a 2009, mais ou menos de 2008, 2009. Eu botei num papelzinho que eu queria fazer um canal teológico. E passei muito tempo. Fui deixando o tempo passar, aí quando foi em 2013 para 2014, em diante, eu botei no papel e disse, eu quero criar um canal, agora eu quero criar um canal que seja voltado à palavra, à Bíblia, defesa da palavra, apologético, sobretudo, mas eu quero criar um nome. Então, meu canal todo ele é projetado. Então, foi há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu fiz uma sequência de 100 nomes, possíveis nomes para o YouTube. E algo veio na minha cabeça, vamos ver. Então, vamos ver é uma crítica. Diz assim, vamos ver se está certo, vamos ver se é coerente, vamos ver se confere, vamos repensar nosso cristianismo, vamos ver. Então, o meu canal comunga mais ou menos com o seu. Então, vamos ver que é um canal de refutações cristãs, para não dizer assim, um canal apologético, porque a apologética, como a gente vai dialogar aqui, ela tem sido vista com um teor, acho que pejorativo. Então, eu usei a palavra refutar, porque lembra apologética e lembra uma resposta. Então, é justamente isso, um canal de refutação da fé cristã. Então, esse é o canal a qual eu tenho essa incumbência que Deus tocou no meu coração, a qual eu defendo a palavra do Senhor, eu falo sobre seitas, heresias, modismos, de estudo, né? Eu sou extremamente prolixo, como o irmão já sabe, e a vida é assim mesmo. Então, eu gosto de compartilhar. Meu canal não se preocupa com quantidade de vídeos, mas com qualidade de vídeos. Então, se eu for publicar um vídeo, se não for bom, eu não gravo. Eu sou muito perfeccionista nesse ponto, entende? Então, a objetividade do canal é vamos ver. Porque depois de ver muita gente blasfemando contra Deus, o Espírito Santo, a palavra, ironizando a Bíblia, céticos, ateus, gente aí herege, brincando com a palavra, aí eu me senti indignado com isso, por isso que um dos 2 termos do meu canal é não ser omisso e nem conivente. Então, vamos ver. É mais ou menos isso o canal. Ah, que legal, professor Marcos. E eu estou inscrito firme e forte lá. Obrigado. Amém também. Professor Marcos, olha, eu vejo esse momento. Ah, com certeza. Eu vejo esse momento assim como um momento muito especial aqui no canal Repensando o Meu Cristianismo. Eu fico sempre muito feliz de receber convidados aqui. Já coloco na Amém. tela para vocês aí que nos acompanham, para vocês que irão assistir depois, o tema da nossa entrevista, que é Apologética Cristã. Estamos aqui com o professor Marcos. Desculpa aí, professor, pela confusão no início. Ele que Não, está sem falando problema. de Pernambuco. Quero ter o prazer de visitar, inclusive, né? Quero poder Venha, as estar portas estão abertas, viu? pessoalmente com o irmão, vai ser. Ah, que maravilha, que maravilha. Eu já sei que tem um amigo aí. Quando for, já, Sem dúvidas. já tenho alguém para poder tomar um café junto aí. Vai ser muito bom. Ô Marcos, vamos começar pelo começo então. Já que nós estamos falando Eita. sobre apologética, eu acho que vale a pena a gente começar então, ouvindo você, numa definição do que é apologética. O que seria então apologética cristã? Ok. Eu vou delimitar a pergunta, assim, apologética, né? Apologéticos em grego, é uma derivação da palavra apologia, apo mais logia, ou seja, aqui no nosso português é apologia, que significa justificação ou defesa verbal. Então, o significado da apologética em si é uma defesa, eu, como apologeta, com base em argumentos racionais e evidências para defesa e comprovação da nossa fé, uma comprovação da nossa fé, comprovação do evangelho, a defesa do evangelho, das doutrinas bíblicas e do cristianismo no modo geral. Então, a objetividade da apologética é essa, é mostrar, é defender a veracidade textual, as doutrinas sagradas. Então, quando eu e você estamos falando de apologética ou apologética cristã, nós estamos falando, na verdade, de uma disciplina teológica que ela foi desenvolvida no cristianismo a partir do século II, que na patrística são chamados de pais apologistas,
que foram todos aqueles que escreveram em defesa do cristianismo, onde eles buscavam mostrar que não havia razão, não havia motivo para perseguir os cristãos e que o cristianismo, de fato, era a verdadeira filosofia. Então, eles foram os primeiros apologistas cristãos no sentido de oferecer uma visão racional do cristianismo. Existem vários nomes, a gente sabe muito bem que existe pelo menos 3 processos, né? Os pais apologistas, os pais apostólicos, Clemente de Roma, Inácio, Policarpo, aí depois tem os pais apologistas, que é Justino Mártir, Orígenes, Irineu, e depois o terceiro nível, que é os pais teológicos, Atanásio, Agostinho de Hipona e tantos outros. Mas esses que eu falei agora, que defendiam a palavra apologeticamente, a objetividade deles era justamente mostrar que há uma razão, não há somente a nossa fé não é um pulo na escuridão, como alguns filósofos gostam de brincar. Não, a nossa fé ela tem uma prática racional. E é isso justamente, a prática da apologética enfática do Novo Testamento, a gente vê. A igreja ela vivia, de fato, a apologética na prática. Os escritores do Novo Testamento, quando a gente abre em Mateus Apocalipse, a gente vê eles defendendo a palavra, vê defendendo a fé, Jesus, as escrituras. É só a gente pegar Mateus, quando a gente vê introdutoriamente, já a genealogia. A gente olha, gente, para que uma genealogia? Para mim, para você, e você que está me ouvindo do outro lado, talvez não faça sentido. Mas o próprio Mateus, ele vai escrever para judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, o próprio João para a igreja como um todo. Então, cada um tem uma pegada, tem um direcionamento. Então, quando o Mateus chega a falar sobre a genealogia, qual a funcionalidade? É uma apologética, é evidenciar e dizer que o Machia, né, Yeshua HaMashiach, de fato é o Cristo. Então, ele está defendendo. Quando a gente pega João 1:1, a gente vê a defesa de João, se utilizando de uma terminologia filosófica da época, aplicando uma apologética por trás disso, não pegando o seu conceito, mas ressignificando esse conceito, e fazendo uma cristologia. Então, ele se utiliza de um termo, o Logos, de Heráclito, né, 400, 500 anos antes de Cristo, mas ele dá uma nova ressignificação e diz, olha, sabe quem é esse Logos aqui? Vocês estão tão enganados. Esse Logos aqui é Jesus Cristo. Então, ele faz uma apologética, mas esse Logos de vocês aí, ele é impessoal. Então, não existe essa questão de cópia. João sabia sabiamente o que estava fazendo. Estava defendendo Jesus, a divindade de Jesus, que o próprio Jesus e o próprio Deus estavam na eternidade, no momento da criação. A gente pega isso em todos os livros da Bíblia, enfaticamente. Hebreus, mostrando que o próprio Jesus tem uma natureza superior à dos anjos. Então, quando a gente pega livro por livro de Paulo, de Pedro, do Apocalipse, enfim, a gente percebe a defesa apologética desses homens de Deus. Então, a apologética é isso, é defesa. Desculpa ser prolixo, então vai me parando aí, viu, e professor Rony? A resposta foi excelente, professor Marcos, muito esclarecedora. E até aproveito para lhe perguntar se a gente pode, professor Marcos, falar de correntes apologéticas na atualidade. Eu sei que existem, na verdade, mas até peço a você que nos ajude assim, a entender um pouquinho melhor isso, no sentido assim, se são ênfases diferentes, como que eu percebo essas correntes apologéticas, né? E uma outra pergunta, assim, está na verdade mesclada com essa, professor Marcos, é se existem outros tipos de apologética, como disciplinas sistematizadas, vamos dizer assim, talvez apologética não cristã, apologética de outras religiões, enfim, gostaria assim de ouvi-lo em relação a essa questão também.